Em declarações explosivas hoje, o responsável pelo planejamento do Vasco, Paulo Braquis, não poupou críticas ao líder do Brasileirão, o Fogão. Durante uma coletiva de imprensa nesta terça-feira, Braquis admitiu ter cometido erros no planejamento do elenco do Vasco, que agora está concentrado apenas na Série A. Além disso, o dirigente mencionou a frustração da eliminação precoce na Copa do Brasil, onde foram derrotados na segunda fase pelo modesto ABC do Rio Grande do Norte. As palavras de Braquis certamente gerarão polêmica nos bastidores do futebol brasileiro. Competir, sim, na Série A com esses 11 jogadores que estavam se desenhando, e foi essa a entrevista que eu dei, dizendo que esse time titular sustenta a Série A. Eu reafirmo isso também. A gente está na 8ª rodada. E, obviamente, que a gente não vai manter o que estava sendo feito da mesma forma para provar que a gente estava certo. A gente vai mudar. A gente vai mudar. A gente não quer ter razão, a gente quer ser feliz aqui. A gente não quer ter razão. A gente quer só acertar o rumo. Então, em relação à porcentagem, à montagem, acrescenta-se o uso da base, e é importante falar disso. O Vasco sempre valorizou a base. A história do Vasco é de valorização da base. Os torcedores reivindicam jogadores da base para voltar ao Vasco. E isso é emblemático. E de uma hora para outra eu vejo crítica ao uso da base. O uso da base no Vasco vai continuar, porque são jogadores que estão em processo de formação, de performance deles, vão ter todo o nosso respaldo aqui. A gente está fazendo diferente do que outros clubes fazem, também não vou citar nomes, mas clubes que estão com a performance alta, não tem nenhum jogador de base como titular, e a gente entende que esse processo é errado. E esses jogadores, eles estão amadurecendo no meio da competição. É uma competição dura, é uma competição difícil, e a gente vai continuar dando respaldo para eles. Porque aqui tem jogadores de talento, aqui tem jogadores que são o futuro do clube. No último jogo tinha um jogador de 17 anos no banco de reservas que pode ser o futuro do clube. Um jogador de grande potencial, de grande talento, que está tendo a primeira oportunidade dele aqui no profissional, que está trabalhando diariamente, que está evoluindo. Então, somado aos investimentos feitos, ao uso da base e às rotas que precisam ser corrigidas, até porque tem uma nova janela e todos os clubes se planejam dessa forma, e a gente não poderia ser diferente. A gente teve que fazer um investimento maior na primeira janela, uma contratação de um número de jogadores maior na primeira janela, mas nós vamos corrigir rota também na segunda. Mas até lá, quem vai dar a solução está aqui. Quem dá a solução está aqui. Até início de julho, o grupo de jogadores é esse, a comissão é essa, o diretor técnico é esse, o diretor esportivo é esse. E a gente não tem como fazer nenhum tipo de mudança agora. Então, a gente entende, sim, que mudanças podem acontecer no grupo, nesses 20% que estão faltando, e a gente já sabe o que fazer em relação a esse movimento de julho. Mas até lá, segurança, convicção, confiança no trabalho que está sendo feito aqui, para a gente fazer aqui dentro diferente. Eu assumo os meus erros na montagem do elenco, e que bom que eu tenho direito de assumir, e que bom que eu tenho a prerrogativa de fazer diferente em algumas situações na próxima janela. E é natural, e é normal. Os 20 elencos montados da Série A não são elencos que estão prontos em janeiro, montados pelos seus diretores, ou presidentes, ou gerentes de futebol. E não admitir isso seria uma falha muito grande dentro da minha relação de trabalho e dentro do meu caráter, que eu não faço. Os erros aconteceram, sim, são naturais, e a gente vai corrigir.